Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Depois de ter sobrevivido a mais uma derrota em um clássico fora de casa no Itaquerão. Pois é, deixa eu te falar o assunto desse vídeo e você decide se fica até o final. Vamos falar do Maicon, que recebeu proposta da Turquia, e também da mídia, que joga os São Paulinos contra os jogadores após o clássico. E o Maicon é um exemplo disso. Vamos falar do Júnior Tavares, que também recebeu agora oficialmente a proposta do Ajax e já deu inclusive uma declaração sobre o assunto. Vamos falar do Leco, o presidente que sumiu do Twitter. Onde é que tá o presidente no meio da crise? Vamos falar também da diretoria de futebol, que promete anunciar 2 reforços ainda em junho, este mês, que abre a janela na semana que vem, vale lembrar. E vamos falar também do Diego Polenta, que é um novo zagueiro que tá na mira do São Paulo. Vou te contar tudo sobre ele. Robert Arboleta, outro zagueiro que o São Paulo está atrás e pode pintar no tricolor. Vou te explicar esse caso também e qual que tá mais próximo. Vamos falar do Denilson, que não estreia amanhã, e quando ele irá estrear. Também vamos falar, enquanto uns chegam, da saída de outros, do Chaves, que tá indo embora, e sua despedida. Caso Lugano, novela sem fim, desrespeito com o jogador. Diretoria e Rogério Ceni irão se reunir. Vamos falar dos posicionamentos do São Paulo, qual que devem chegar novos reforços, eu vou pedir a sua opinião. E por fim, briga na lateral direita, que os nossos 2 laterais estão machucados, fica aí pra você ver quem pode entrar no lugar. Lembrando, quero agradecer mais uma vez a audiência nos últimos vídeos, os likes que cada vez batem mais recordes. Vou te pedir para deixar o seu like aqui antes de começar o vídeo e se inscrever no nosso canal para você ficar atualizado do mercado tricolor, que abre semana que vem, mas a gente já tem tudo aqui em primeira mão para você, tá bom? Fica aí. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou explicar a piada que eu fiz no último vídeo sobre o Michel Bastos. Que ele foi pro Palmeiras lá como a promessa, inclusive parecia que ia fazer gol na gente, a lei do ex e não sei o que, graças a Deus não fez. Bom, quem não sabe, no último jogo do Palmeiras, penúltimo, né, porque agora já é segunda. Ele recebeu um cruzamento perfeito do Felipe Melo ali na ponta da área e pisou na bola literalmente, perdendo o gol, perdendo todo o lance. E aí a torcida do Palmeiras começou a avacalhar com o nome do jogador nas redes sociais, o que a gente avisou lá atrás, né, quando o Michel Bastos foi pro Palmeiras. E essa era a graça do último vídeo. Agora vamos para os assuntos desse vídeo. Novela de renovação do Lugano. Parece que não tem fim, né? Tudo com o São Paulo é uma novela, tanto para contratar quanto para renovar e até para mandar embora. Para começar, o novo capítulo dessa novela tem uma contradição verbal para atitude. Vem do Rogério Ceni, né? Que na última coletiva semana passada falou que era a favor da renovação, defendeu o jogador com unhas e dentes, mas no clássico não escalou o jogador, apesar de entrar com 3 zagueiros. E a diretoria diz que o Rogério Ceni entrou em contradição. Por essa contradição, o treinador e a presidência e diretoria irão se reunir para, enfim, solucionarem esse caso. Bom, o Lugano já disse que por toda essa novela ele só renova pelo mesmo salário, que é em torno de 300 mil reais, tá? Salário mais direito de imagem. E agora tá aquela revolta, porque o problema não é renovar ou não renovar, a necessidade do zagueiro no time. O problema tá no desrespeito com o jogador, que tem mais um mês de contrato e com toda essa história que tem em relação ao time, não sabe se fica, se vai, não teve nenhuma reunião com o próprio jogador. Deixam o agente dele, que é o Juan Figuer, que tá chamando o São Paulo para conversar há 2 meses, sem eira nem beira, ninguém sabe o que vai acontecer, e é um baita desrespeito com o jogador, que é São Paulino, que teve toda a sua história para voltar, que tem a torcida do seu lado, que tem o técnico defendendo. Eu vou repetir, é um baita desrespeito. São Paulo não soube conduzir esse negócio, porque se você não vai renovar, libera o jogador. Se você vai renovar, chama. Esse fica e não vai, o meio termo, desculpa o termo, odeio usar palavrão, mas é uma merda. Olha o cidadão que tá aqui atrás de mim, é o Denilson. Sim, ele já foi apresentado como jogador do São Paulo, já assinou o contrato com o São Paulo na sexta-feira passada, e o novo papai, que ganhou filho agora recentemente, nos últimos 3 dias, né? Uma filhinha linda que tá aí, nova São Paulina. O novo papai já é jogador do São Paulo, mas não pode atuar ainda. Isso porque
Trata-se de um trâmite internacional. Os direitos dele pertencem ao Granada, da Espanha, e por isso não deu para fazer um trâmite rápido, como seria se ele pertencesse ao Avaí e fosse direto para o São Paulo. Não, tem que passar do Avaí, rescindir, ir lá para Granada, na Espanha, aí volta para o São Paulo, e tudo isso demora cerca de uma semana. Pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro no domingo já esteja tudo certo para ele estrear. Mas por enquanto ele já treina, mas não viaja e não estreia amanhã contra o Sport. Detalhes sobre o Denilson é que ele fica até o final do ano. E se o São Paulo se interessar em comprar o jogador, o valor dele é de 2 milhões de euros, o que dá mais ou menos 7 milhões de reais. Então vamos ver se ele tem futebol suficiente para isso. Pessoal, olha quem se despediu do São Paulo, foi embora. Depois de passar grande sufoco aqui em 2016, né? Comemoramos muitos gols dele. Em 35 jogos, o Chaves fez 12 gols. E já está lá na Argentina, já foi embora. Ele realmente encerrou o contrato dele com o São Paulo. O São Paulo não renovou, ele voltou pro Boca e fez essa mensagem carinhosa de agradecimento à torcida do São Paulo, que sempre foi carinhosa com ele também. Agradeceu também ao Rogério Ceni, aos jogadores, ao elenco, enfim. Chaves não é mais do São Paulo. Boa sorte lá no Boca pro jogador e muito obrigado por tudo que ele viveu aqui. Briga na lateral direita. São ótimas as opções. Lembrando que o Buffarini tem São ótimas opções de poder. Eu fiquei tipo, são ótimas opções. Nem os titulares são bons, porra. Eu fui irônica. Lembrando que o Buffarini tá com estiramento na coxa e o Bruno no último jogo sofreu um entorse. Então não vai poder jogar agora contra o Sport. Então temos uma briga aí na lateral direita entre o Wesley e o Kaique, menino da base, que é lateral esquerdo, seria improvisado na lateral direita e apareceu nos treinamentos do Rogério Ceni hoje. Então essa é a briga da lateral direita para o jogo contra o Sport. Vamos ver se o Bruno preocupa ainda para os próximos jogos, né? Vamos ver isso no decorrer da semana. Deixa a sua opinião, quem que você prefere, apostar na base ou no Wesley? Deixa aí sua opinião pra gente. Se você acompanhou o último vídeo nosso, vai lembrar que nós noticiamos que o Maicon tem proposta de times da Turquia. O que acontece é que agora essas propostas, apesar de não estarem ainda oficialmente na mesa do diretor de futebol, já tem mais ou menos uma média de valor. O Fenerbahçe e o Galatasaray enviam propostas pelo Maicon, que gira em torno de 5 milhões e meio de euros, o que dá 20 milhões e meio de reais em média. Lembrando que o Maicon foi adquirido ano passado por 6 milhões de euros, o que dá em torno de 22 milhões de reais. O próprio jogador disse que não pensa em deixar o São Paulo agora, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então é isso, Fenerbahçe e Galatasaray interessados no zagueiro Maicon. E eu vou aproveitar que estamos falando do Maicon para falar com você, torcedor, de um assunto que me incomoda bastante e tem que ser abordado, principalmente após um clássico. O que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo perdeu do Corinthians no domingo de 3-2, como vocês já sabem. O Maicon teve algumas falhas durante o jogo e após as suas falhas, o Sport Interativos noticiou que o Maicon teria dito em entrevista que estava insatisfeito no São Paulo, que estava inclusive pensando em deixar o clube para ir para o futebol da Turquia. Aproveitaram, né, essa brecha de Fenerbahçe e Galatasaray estarem interessados no zagueiro e disse que o Maicon detonou o São Paulo. O Maicon, no dia seguinte, soltou essa nota em todas as redes sociais dele, desmentindo o Sport Interativo, dizendo que nunca falou que estava insatisfeito com o São Paulo, que muito pelo contrário, que está satisfeito sim, e que no momento ele pensa em continuar no clube. Se ele pensa ou não, não é nesse mérito que eu quero entrar. O mérito é a torcida que detonou o jogador no Twitter, detonou o jogador no Facebook. E uma coisa é você detonar as falhas dele em campo no clássico. Outra é você detonar porque um meio de comunicação, após uma derrota de clássico, inventou uma matéria sobre um jogador. Então, vamos começar a ter calma, porque isso aconteceu na época que falamos de prancheta com o Cícero, na época que falaram mal do Rogério Ceni, na época que queriam ver o nosso elenco rachado, e é muito difícil conter uma situação dessa internamente em bastidores. Então vamos combinar o seguinte, torcida? Em clássico, em época de crise, se a imprensa começa a falar mal do São Paulo e sai uma matéria como essa dizendo que um jogador, que um técnico, que um diretor está insatisfeito e falando mal do próprio clube, vamos começar a raciocinar e defender o que é nosso?
Porque para eles é muito bonito apresentar uma crise, apresentar que tá tudo ruim. Para eles é o espetáculo, a nossa derrota. Não vamos deixar que isso aconteça, né? Monstro da lateral esquerda, Júnior Tavares. Se você assistiu os últimos vídeos nossos, vai perceber que nós já havíamos falado que o Ajax ia enviar uma proposta que girava em torno dos 8 milhões de euros. Certo? Pois é, o Ajax realmente enviou essa proposta, já está no São Paulo oficialmente, de 9 milhões de euros, o que sai mais ou menos 30 milhões de reais. Eu já expliquei, mas volto a explicar como é que funciona esse trâmite se o Júnior Tavares realmente for embora. O Júnior Tavares é 50% do São Paulo, nós compramos 50% dele por 1 milhão de reais. E nós temos em contrato a prioridade de compra de mais 30% em um valor pré-estipulado que gira em torno de uns 500 mil reais, mais ou menos. Então, se o São Paulo realmente for vender o Júnior Tavares, vai fazer usufruto dessa cláusula, vai comprar mais 30% do Júnior Tavares, ficando assim com 80% do jogador e vendendo o que o São Paulo investiu 1,5 milhão, venderia por 30 milhões de reais. Essa seria a matemática da venda do Júnior Tavares, caso conclua-se. O Júnior Tavares já deu uma declaração dizendo que pensa por enquanto no clube, em ficar no São Paulo e fazer história. Mas nós sabemos que a decisão não é só dele, né? Então vamos ver o que vai acontecer se ele realmente vai. Em contrapartida, o São Paulo já está procurando o lateral esquerdo. Notícia exclusiva do SPFC.net, averiguada e boa. A diretoria de futebol afirma que quer anunciar 2 reforços ainda em junho, que seriam um meia atacante e um zagueiro. Lembrando que o meia seria no perfil de Everton Ribeiro, mas tá bem difícil no mercado de achar alguém nesse perfil, porque nós chegamos atrasados na negociação e o Flamengo passou na frente. E o zagueiro, São Paulo está de olho porque acha que o Rodrigo Caio deve sair nessa janela. Apesar do jogador não querer, o São Paulo já estipulou o preço do Rodrigo Caio, que ficaria em torno de 14 milhões de euros. Nós noticiamos isso no último vídeo. Então, São Paulo quer anunciar ainda em junho um meia e um zagueiro. Boa notícia, né? Galera, essa área aqui é só para vocês me mandarem comentários e a gente ter um norte para saber o que cobrar de reposição de peça. Que é o seguinte, o São Paulo, como eu acabei de noticiar, quer anunciar aí 2 reforços entre zagueiro e meio campo. E eu quero saber a sua opinião de qual posicionamento você acha que precisa fazer reposição ou reforçar. Se seria no ataque, eu acredito, minha opinião, que ainda falta vir um volante. Apesar do Thiago Mendes não ter ido embora e não vai para o Lille da França, por enquanto ainda não vai. Na minha opinião, lateral direito teria que vir algum, pois vocês podem ver que não temos. E talvez se o Júnior Tavares for embora, lateral esquerdo também. Então eu quero a sua opinião. O que você acha que a gente tem que reforçar no São Paulo? Não vem dizer o time inteiro, né? Ou diz, me manda a sua opinião. E aproveitando que eu te falei que a diretoria de futebol quer anunciar 2 reforços, entre eles um zagueiro ainda esse mês, o Diego Polenta, segundo o Esporte Interativo, está na mira do São Paulo. O que acontece? Não tem nada confirmado e nem super averiguado. O Esporte Interativo soltou uma notícia dizendo que conversou com o empresário do jogador e que existe um grupo de investidores que está tentando trazer o jogador, esse zagueiro aí do Nacional lá do Uruguai, para o futebol paulista e que todo mundo aparentemente já sabe quem é. Ele meio que deixou no ar que pode ser o São Paulo, ele não afirmou. Mas quando o Esporte Interativo perguntou se era o São Paulo, ele falou, todo mundo já sabe quem é. Então, como se fosse o São Paulo realmente. É um zagueiro muito bom, tá lá no Nacional do Uruguai, tem gente elogiando bastante o nome dele. Vamos averiguar essa semana e ver se realmente anda essa negociação, beleza? Normalmente eu não falo de boatos do Twitter, mas esse tem uma fonte averiguada muito boa, que é de um radialista de uma rádio esportiva no Equador e de um âncora também de um programa esportivo no Equador. Ele diz que o equatoriano Robert Arboleda, que é zagueiro de 25 anos, estaria chegando por 2 milhões de dólares ao São Paulo. Lembrando que ele é zagueiro, ele é de camisa escura da Universidade do Chile, essa pessoa um pouco grossa aí. Enfim, a notícia é que Robert Arboleda pode estar chegando no São Paulo por 2 milhões de dólares zagueiro. São Paulo está em busca de um zagueiro, tá mais do que na cara, né? Onde está o presidente Leco? Pois é, a pergunta é pertinente porque o presidente Leco sumiu do Twitter.
Em épocas eleitorais, lembra que em abril tivemos eleição para presidente? O Leco não saía do Twitter. Cada dia era um vídeo, uma gracinha, tava ali interagindo com a torcida, né? Pois é, aí depois que passaram as eleições, a torcida ficou em cima. Agora ele vai sumir do Twitter. Ele foi lá e apareceu de novo e disse: não, para quem disse que eu vou sumir, eu não irei sumir do Twitter. E sumiu. Pois é, derrota vem, derrota vai, crise vem, crise vai. E onde está o Leco no Twitter? Pensando nisso, nós resolvemos agir em cima do assunto. Pessoal, tô aqui no Twitter do presidente Leco, como vocês podem me acompanhar aqui pela televisão. Então, ele que não twitta aqui desde o dia 28 de maio, que ele aparece depois de vitória, sempre comemorando com o time. Vamos mandar aqui um oi sumido pra ele. Oi sumido. Que é para começar essa conversa. Acredito que já que temos esse canal, nós temos que aproveitar como torcida. Nós temos aqui uma arquibancada virtual direto com o presidente para sermos ouvidos. Então, se temos que ser ouvidos, temos que falar. Então vamos falar. Qual que é o assunto no momento agora? É o Renova Lugano. E se você é a favor do Renova Lugano, por que não ir lá no Twitter, diretamente ao presidente Leco, e vou fazer mais um tweet, que eu acho que tá tão importante quanto o do Lugano, que é a busca por um meia, né? Que a gente tá pedindo desde a janela passada. Eu coloquei aqui hashtag queremos um meia, reposições e contratações, e só dá RT quem concorda. Então, manda pro presidente Leco para ele te ouvir, para ele ouvir a sua opinião. E se você concorda, dá RT lá no SPFC_net, que é o Twitter do SPFC.net. Eu achei bacana esse canal do presidente, tenho inclusive que elogiar a atitude dele, que é um canal para a gente poder dizer a nossa opinião como torcida. Se podemos opinar, não vamos lá xingar ou ofender, vamos lá pedir o que queremos. Queremos um meia, vamos pedir um meia. Queremos a renovação do Lugano, vamos pedir isso. Queremos contratações, vamos pedir isso. Eu finalizo o vídeo falando diretamente com o presidente Leco. E vou finalizar o vídeo também agradecendo a você por toda a audiência nos últimos vídeos, por todos os likes e comentários. Eu tenho lido e acompanhado bastante. Semana que vem tem mais. Beijão.